É a Área 51, mas submarina. E pode ocultar um grande segredo. Tivemos um contato no radar. Parecia ser uma massa de terra onde nenhuma terra deveria existir. Esses OSNIs são extraterrestres ou são naves avançadas criadas pela Marinha Americana? Achou que isso era algo que não devia ter visto? Com certeza. Eu acho que a gente não é bem-vindo aqui, pessoal. Pela primeira vez, ex-funcionários dessa base ultra-secreta rompem o silêncio. Eu vi uma entidade 2 vezes e certamente estava viva. Nossa investigação nos levou à ponta do Triângulo das Bermudas e, talvez, a uma prova de uma civilização alienígena. Bem ali, estamos sobre algo. Achamos alguma coisa, Mike? Este é o caso número 59106, Área 51 submarina. Caçadores de OVNIs. Estamos nas Ilhas Bahamas, investigando uma conexão de OVNI perto de uma instalação militar americana chamada AUTEC, que significa Centro de Avaliação e Testes Submarinos no Atlântico. O centro foi inaugurado em 1967 na Ilha Andros, um local remoto nas Bahamas, e fica no que se chama de Língua do Oceano. É uma bacia oceânica profunda com 110 milhas náuticas de comprimento, 20 milhas náuticas de largura e atinge profundidades de até 1.800 metros. É um lugar perfeito para testar armas secretas e equipamentos submarinos exóticos. Será coincidência que depois da construção do AUTEC, os avistamentos de OVNIs e OSNIs sejam frequentes? E é ainda mais estranho que o AUTEC se localize na ponta do Triângulo das Bermudas. Estamos indo para o AUTEC, o Centro de Avaliação e Testes Submarinos no Atlântico. Esta é a Área 51 da Marinha. Muitas pessoas nunca ouviram falar da AUTEC porque ele é ultra secreto. Então tivemos sorte e vamos poder falar com alguns ex-funcionários da AUTEC que estão vindo a público pela primeira vez com seus avistamentos de OVNIs. Pelo que sabemos, o AUTEC tem 3 linhas de testes. Eles realizam mensurações integradas de trajetória aeroespacial e hidroespacial de armas, e tecnologia acústica e de sonar. Eles até criaram um simulador de ameaça de guerra, ou seja, um lugar para realizar jogos de guerra submarina. Bom, gente, eu não encaro o AUTEC como sendo tão secreto quanto a Área 51. Afinal de contas, eles têm um website. Mas talvez haja uma instalação de fachada e por trás haja algo muito, muito secreto. Eu sempre fiquei pensando, como está perto do Triângulo das Bermudas e como existe tanta atividade de OVNIs e OSNIs, será que existe uma relação entre OVNIs e OSNIs e o AUTEC, este centro bem na ponta do Triângulo das Bermudas? Small Hope Bay, Ilha Andros, Bahamas. Meu nome é Kurt Roulette e sou ex-funcionário do AUTEC. Uma noite, zarpamos do embarcadouro e, de repente, do nada, nós tivemos um contato de radar diretamente na frente do nosso barco. E parecia ser uma massa de terra onde nenhuma terra deveria existir. Kurt Roulette era um funcionário do AUTEC em 1985, mas em 1980 ele era da Guarda Costeira e trabalhava nas cercanias do AUTEC e testemunhou o que descreve como um OSNI gigantesco saindo das águas. Pode falar pra gente sobre aquela noite em que encontrou esse objeto? Na minha época de guarda costeira, nós sabíamos do embarcadouro do AUTEC. A noite ia adiantada e eu estava no turno do leme. E de repente o oficial de vigia me disse: "Ei, apareceu um contato de radar mostrando terra a uns 5 quilômetros." Isso era algo claramente impossível porque estávamos na língua do oceano e tinha 1000 braças de profundidade. É possível que isso fosse algo relacionado aos militares?
Eu acho que não. Isso seria algo mais ou menos do tamanho de uma ilha. Uma massa de terra com 5 quilômetros é enorme. E para ter uma ideia, a ilha de Manhattan tem 4 quilômetros no ponto mais largo. Estamos falando de uma massa de terra mais larga que Manhattan. Ao mesmo tempo, a bússola começou a oscilar loucamente e fora de controle. Eu não acreditava nos meus olhos. Eu pensei, o que estou vendo? O que está acontecendo? Será que estou em perigo? Então a bússola ficou louca. Ela ficou louca quando não devia, porque é uma bússola calibrada e bem confiável, você entende? E dava para ver alguma coisa com os binóculos? Não vi nada. Sem contato visual? Nada, mas certamente foi registrado no diário de bordo como um incidente legítimo que aconteceu a bordo, e nada é registrado sem que o capitão leve a sério. A gente já ouviu uma coisa semelhante. Falamos com Ray Boyer, que viu 2 objetos enormes no Canal da Mancha. Estávamos a 1.200 metros. Eu pude ver o objeto. Qual era o tamanho aproximado? Pelo menos 1 quilômetro de largura. Conversamos com Charles Duboc, o piloto francês, que viu um grande disco sobre Paris. O tamanho era grande, enorme mesmo. Estamos obtendo uma imagem mais completa que este relato de Kurt Howlett. Esses objetos não só podem estar nos céus, mas eles também podem descer nas águas ou na superfície e serem vistos no radar. Então, por quanto tempo a massa de terra apareceu? Bom, ela ficou na tela por uns 3 minutos e, nesse ponto, ela começou a se dissolver lentamente na tela do radar. E, nesse exato momento, a bússola voltou a funcionar. Você diria que era um objeto submerso não identificado subindo e depois descendo de novo? Isso não faria muito sentido, porque o radar só vê os objetos que estão realmente na superfície do mar. Ou seja, ele teria que estar submerso no oceano, subir ao nível do mar e depois mergulhar novamente no mar. Isso foi bem aqui, na língua do oceano. A meio caminho entre a base do Altec e a ponta norte dessa ilha. Kurt Rowlett tem uma ótima história e é uma testemunha confiável. Mas isso seria explicável por um problema no radar, por um submarino ultrassecreto em testes, ou mesmo um experimento com um enorme alvo falso para radar. E um evento como esse é raro? Eu diria que é muito raro. Um objeto de 2 a 5 quilômetros de largura em uma área restrita como esta? Isso significa que o Altec tinha de saber dele. Talvez fosse uma nave do Altec, ou talvez fosse de um outro lugar. O fato é que ele não foi o primeiro empregado do Altec a avistar uma nave inexplicável na língua do oceano. Fresh Creek, Ilha Andros, Bahamas. Eu estava sobre a rampa de um barco recuperador de torpedos e então eu vi o objeto subir das profundezas. Realmente não sabia o que pensar e podia ser alguma coisa que não fosse deste mundo. Vamos encontrar David Malcolm, um ex-funcionário do Altec, que teve uma experiência muito estranha certo dia quando foi enviado para recolher torpedos, mas acabou vendo uma outra coisa. Meu cargo era técnico de armamentos e nosso trabalho era recolher os torpedos e mísseis depois de disparados, recuperá-los e trazê-los de volta à base. Certo dia, no inverno de 1972, nós estávamos no meio de um teste, recolhendo um dos torpedos e eu vi um objeto submerso que subiu das profundezas e entrou em meu campo de visão. E sumiu tão depressa quanto apareceu. Você pode descrevê-lo? A melhor descrição que posso lhe dar é que eram cilindros, um conjunto de canos. Eu devo dizer que não consegui uma ideia clara do comprimento dele. Na verdade, acho que nem vi as pontas dele. A gente tem uma visibilidade limitada na água. Então devia ser enorme. Podia ser enorme. Esse bem pode ser o mesmo objeto que Kurt Howlett viu na tela do radar e disse que tinha de 2 a 5 quilômetros de largura. Como no avistamento de Howlett, o objeto que Malcolm viu desapareceu em segundos. Sei que está acostumado a ver cilindros sob a água, sempre, nos torpedos e submarinos, o que tornou esses tão diferentes do resto. Eram completamente diferentes. Os cilindros que eu conhecia eram os disparados pelas armas em submarinos nucleares. Não eram esses. Dave Malcolm era funcionário do Altec e especialista em equipamentos submarinos.
Então, ele ver algo que não pode identificar sob a água é uma evidência forte de como aquilo era mesmo estranho. Porém, eu ainda não acho que fosse uma nave extraterrestre. Ele veio fisicamente à superfície? Não chegou à superfície. Você viu turbulência ou respingos ao redor dele? Tudo calmo. Essa subida e descida é algo que se costume ver em um submarino? Um submarino tem uma tendência a subir com uma inclinação mais gradual. Você sabe se existe alguma coisa que possa se mover tão rápido na água? Pelo que sei, na época, não tínhamos nada que se movesse assim. Eu vi uma coisa na água que, na minha opinião, na época não estaria na água. Se o Altec estivesse testando alguma coisa perto de seu navio, eles não avisariam a tripulação dos barcos de que estavam fazendo alguns testes? Não necessariamente. Muito tinha a ver com a necessidade de saber. Se não houvesse uma necessidade específica para cumprir sua função profissional, não receberia informações. Você achou que isso era algo que não devia ter visto? Com certeza. Como o Altec parece mais acessível do que a Área 51 e como, segundo o website, eles oferecem visitas guiadas, vamos até os portões da frente e ver se podemos entrar. Bom, rapazes, aqui estamos. Este é o Altec. É aqui mesmo? Nós telefonamos, mandamos e-mails, escrevemos para eles, perguntamos sobre o responsável por informações pelo diretor de Relações Públicas, contatamos a Marinha e até tentamos contatar o comandante da base. E sabe qual foi a resposta? Nada. Ninguém vai perguntar sobre os armamentos que vão derrotar todos no Golfo Pérsico. O que eu quero fazer é ir ao portão e dizer: ei, onde está o OVNI? Oi, estamos aqui. Mostre o ET. Quer ser expulso daqui? Um helicóptero, rapazes. Dá pra ver que tá vindo pra cá. Está diminuindo. Isso é um pouco assustador. Eu acho que a gente não é bem-vindo aqui, pessoal. Tá patrulhando, sim. Chegamos aos portões do Altec. Um helicóptero sobrevoou, um carro da polícia passou. Pode ser uma coincidência, ou talvez não. Obviamente não podemos mesmo passar deste ponto. Aqueles cartazes são bem específicos. Ninguém entra na base por nenhum motivo. A prudência pode ser a maior parte da coragem. E acho melhor a gente sair daqui. Pode crer. Estamos vendo o Altec pela terra. Agora vamos vê-lo pelo outro lado. Baía Smallhole, Ilha Andros, Bahamas. Sou Mike Hornby e com certeza há coisas estranhas acima e abaixo da água no Altec. Mike Hornby é um mergulhador com 13 anos de experiência nas águas ao redor do Altec. Ele vai nos levar ao lado oceânico do Altec e mergulhar comigo para ver o que há lá embaixo. Pode nos contar as experiências que teve nessas águas? Em diversas ocasiões, eu reparei na presença estranha de luzes que não se comportavam no que seria um padrão coerente. Algo na velocidade das luzes que eu vi se movendo fez com que eu parasse para pensar sobre elas. Mike Hornby viu OVNIs e OSNIs, e ele também viu algo estranho ligado ao Altec. Neste local em particular, eu tive de deixar de usar uma bússola eletrônica porque todas as vezes em que entrava na água aqui perto, eu descobria que obtinha leituras incoerentes. Muitas vezes ela parava de funcionar. E quando eu saía da água, descobria que funcionava bem. Primeiro, Kurt Rowlett mencionou uma bússola com problemas. E agora, Mike Hornby diz que a bússola enlouquece quando mergulha perto do Altec. Afinal de contas, estamos na ponta do Triângulo das Bermudas, onde as bússolas não funcionam bem. Existe alguma explicação para isso? Existe a presença de cabos dentro da água. Você está falando dos cabos de energia ou são cabos de aço? São cabos blindados, envoltos em aço, e se estendem desde
o início da área de mergulho nas águas rasas vindo do Altec e continuam mais além. Temos alguma teoria do que existe na outra ponta desses cabos? Bom, não... Para que esses cabos são usados? Não dá para saber. Pelo menos não sei só de olhar para eles qual será seu uso. Há muitas teorias diferentes em relação a esses cabos. Talvez sejam usados para testes de sonar, talvez sejam cabos de comunicação. Talvez exista algum equipamento preso na ponta deles. Precisamos traçar o caminho desses cabos e descobrir de onde eles vêm. É por isso que o Mike está tentando chegar o mais perto possível do Altec. A que distância do Altec nós realmente vamos chegar? O mais perto que iremos é ao longo do quebra-mar. Em qual ponto eles ficam nervosos? Assim que passamos por este marco. Bem aqui. Isso, eles têm alguém de vigia lá no pontal. No minuto em que alguém não autorizado entra, a informação é transmitida. O que diz aquela placa? Área restrita, afaste-se, apenas pessoal autorizado. É como as que existem na área 51. Como na área 51. E pelo ar, será que dá para voar sobre o Altec? Bom, é uma área de operações militares. Certamente, quando as operações estão ativas, ninguém vai querer voar lá porque estarão atirando mísseis. Certo. Uma MOA é uma área de operações militares e indica um espaço aéreo restrito, exclusivamente para aeronaves militares. Como na área 51, não se pode chegar lá por avião, não se pode chegar lá por terra e agora estamos o mais perto possível do Altec por mar. Porto restrito da base Altec. Seguimos os cabos desde o Altec e a profundidade aumentou. Fiquei pensando no que havia na outra ponta. Vi alguma coisa. Estamos sobre algo, Mike. Ótimo. Pode parar aqui. 3 homens viram objetos estranhos nas águas próximas ao Altec. Esse cabo pode ter algo a ver com o que está acontecendo aqui. É aqui que vamos entrar na água. É provável que encontremos tubarões ao descer. E depois, quando chegarmos ao fundo, vamos nadar para um grande coral. Vamos passar ao lado do coral e aí encontraremos os cabos. O plano é descer até 36 metros e depois nadar uns 90 metros até a língua do oceano. A visibilidade é perfeita, o mar é calmo e com os tanques cheios poderemos ficar até 1 hora embaixo d'água. Achamos o cabo, que era mais fino do que eu imaginei. Mas foi estranho mesmo ver um cabo saindo do Altec e indo para o alto mar. O Mike disse que a bússola enlouqueceu aqui perto. Ainda bem que nossas bússolas e computadores estão funcionando. Chegamos ao limite da língua do oceano e vimos que o cabo desaparecia no abismo. Já estávamos a 36 metros e não conseguíamos ver o fundo. O que vocês viram? Bom, a gente foi até o limite. É como voar sobre o Grand Canyon. Nossa! Só que não dá para ver o fundo. A gente seguiu os cabos até o limite e eu fiquei imaginando até onde eles vão. O cabo se estende a partir daqui e vai até a língua do oceano. Então são milhares de metros dependendo de até onde o cabo vá? É isso aí. E quem sabe até onde o cabo vai no leito do oceano. Exatamente. Pode ser algo enorme. Pode. O Altec foi construído perto da língua do oceano, que tem 1.800 metros de profundidade e é um lugar adequado para esconder algo ou para testar algo secreto. Nem os satélites podem ver o que há lá embaixo. Bom, esse cabo aumenta um pouco o mistério do Altec. É, eu também acho. O interessante é que o cabo que achamos não parece ser um cabo submarino de energia. Eles costumam ter mais de 20 centímetros de diâmetro.
Este cabo parece mais algum tipo de cabo de comunicações que tem cerca de 4 centímetros de diâmetro. Mas por que será que vai para uma garganta de 1.800 metros de profundidade? Base Altec, Ilha Andros. Tentamos chegar fisicamente ao Altec, mas é impossível. Então achamos alguém que entra de outro modo. Fiz observações remotas para todos os órgãos de espionagem no país. Vi alguns OSNIs operando nas vizinhanças do Altec. Joseph McMonagle é um espião que trabalha para os militares americanos há 30 anos. Ele fez observações remotas durante a Guerra do Vietnã e usou suas habilidades para prever o desenvolvimento de armas inimigas durante a Guerra Fria. Ele foi condecorado com a Legião do Mérito pelo Exército. Algumas das coisas que eu vi remotamente no Altec eram diferentes. Certamente não é tecnologia que eu saiba que nós temos. A visão remota é um dom paranormal. Por exemplo, um vidente em Washington pode ver uma instalação militar ultra-secreta na Rússia e obter informações sobre o que ocorre lá. Nos anos 70, os militares americanos iniciaram um programa secreto de visão remota, chamado Stargate. Eles recrutaram videntes para observar remotamente os inimigos. E Joseph McMonagle foi o primeiro vidente a ser recrutado. Pode nos dar algum detalhe, algo específico sobre o que você viu? Esses objetos específicos que vi são construídos com algum material metálico. Eles têm luzes que pulsam, fazem movimentos erráticos e rápidos na água. São o tipo de coisas que não temos ainda capacidade para construir. Ele viu objetos estranhos e anômalos pairando na água, esperando e talvez observando. Eles não são nossos e talvez nem sejam humanos. Quando os viu remotamente, deu para perceber se havia entidades dentro dessas naves? Eu vi entidades 2 vezes. Você percebeu algo mecânico nessas figuras? Não, com certeza estavam vivas. Poderia descrevê-las? Posso fazer uma descrição de uma mão com 3 dedos e um pouco enrugada. Eu vi o que chamo de roupas de pele ou roupas ambientais que penso que usam por cima do corpo. Joseph está dizendo que os seres que viu remotamente tinham 3 dedos. Isso corresponde ao que as testemunhas oculares nos disseram alguns meses atrás quando encontraram extraterrestres. Então temos de perguntar, existem aliens no Altec? Os OSNIs que percebi dentro do Altec, ou perto do centro, continham entidades que não eram humanas. Tô curioso, e a própria base do Altec? Alguma coisa que você pode nos dizer sobre o que viu no Altec? Talvez o que realmente estão fazendo por lá? Eu sei o que acontece lá, mas a maior parte é confidencial e não posso falar sobre isso. Há alguma coisa acontecendo em relação a extraterrestres no Altec? Acho que não posso falar sobre isso. Tá certo. Agora temos de achar alguém que possa falar claro conosco. Quem está fazendo o quê e por quê? Como vai, Max? Maximilien de Lafayette é um ufólogo francês que escreveu várias enciclopédias sobre OVNIs, extraterrestres e viagem no tempo. Você disse que sabe o segredo, por boas fontes, do que é o Altec e do que está acontecendo lá. O governo está dizendo que faz armas aquáticas, sofisticadas e exóticas, mas é muito mais que isso. Na realidade, é um centro para contato com aliens. Entre os dias 17 e 22 de setembro de 1958, durante o governo do presidente Eisenhower, fizeram uma reunião. Quando diz fizeram uma reunião, quem fez? Eles eram extraterrestres, eram do espaço exterior, de uma outra dimensão.
Segundo Maximilian, em 1958, autoridades do governo fizeram uma reunião secreta com extraterrestres. E no ano seguinte, foi dada a ordem para construir o Altec. A sincronia dos dois eventos parece mais do que uma coincidência. Eles disseram: nós, alienígenas, nós vamos lhes dar alguns segredos admiráveis. E, em troca, não interfiram conosco quando aparecermos nos céus. Se tivermos livre acesso a seu mundo, vocês terão acesso a tecnologias avançadas. Maximilian nos contou algumas coisas inacreditáveis. Eu posso apostar que não existe um único cientista no mundo que virá a público para confirmá-lo. Preciso saber suas fontes de informações. Se eu lhe disser minhas fontes, provavelmente esta será a última vez que me verá, ou qualquer outra pessoa. O Altec é um laboratório de tecnologia extremamente exótica, avançada e multidimensional, de um universo multiparalelo. Os militares americanos usam e talvez trabalhem com tecnologia alienígena. Onde foi que já ouvimos isso? Na Área 51. Será que o Altec é como um tipo de portal, onde existem passagens para outras dimensões? Sim. Ele é a entrada e a saída para múltiplos universos. Um portal? Um portal. Bom, existe uma teoria sobre isso, sobre o Altec, a energia, os alienígenas e o programa. Eles construíram o Altec sobre Atlântida. Como vocês sabem, a forma da Terra mudou muitas vezes. A Atlântida está dispersa em muitos lugares no mundo. Espere um pouco. Então, a teoria é que, de algum modo, a Atlântida era parte de um único continente que se separou quando as placas tectônicas moveram-se. Correto. Esta parte do que Maximilian disse baseia-se na ciência. Havia um único continente milhões de anos atrás, Pangaea. Todo o resto é preciso manter a mente aberta e avaliar as provas. Qualquer pequena parte da Atlântida, onde quer que esteja, pode produzir fenômenos eletromagnéticos que se chamam hidroplasma. Isso pode sugar qualquer coisa e produzir energia. Parte da Atlântida está aqui. Quem morava na Atlântida? Eles eram extraterrestres. Será que não é um pouco demais? Será que a gente não está exagerando e tentando botar todas as teorias possíveis numa pizza gigante de OVNIs? A única coisa que tem a ver com o Altec é o local. Está acontecendo na mesma área. Existe alguma outra coisa acontecendo aqui que tem a ver com extraterrestres, Altec e a Marinha? Eu não sei dizer. Até agora só vi coincidências. E também, além de todas essas coincidências ou essa questão do local, existe a probabilidade de algum tipo de portal interdimensional aqui. Temos de falar com alguém que talvez possa saber mais e nos ajude a ligar ETs, OSNIs e o Altec. Eu sou Bruce Gernon, sou piloto e viajei no tempo. Em 4 de dezembro de 1970, o piloto Bruce Gernon afirma ter voado para o futuro. Ele tinha mais de 600 horas de experiência quando isso aconteceu e relatou todo o fenômeno em um livro chamado The Fog. Tudo começou bem aqui neste aeroporto em 4 de dezembro de 1970. Nós decolamos e estávamos indo direto para Bimini. Reparei que bem na frente do meu rumo havia uma nuvem de aparência estranha. Era uma nuvem lenticular, mas estava baixa demais para ser lenticular. Elas se formam a 6.000 metros de altura e ela estava a 150 metros acima da água e talvez a alguns quilômetros da costa. Ela parecia inofensiva e eu fui em frente e subi acima dela. Nuvens lenticulares são nuvens estacionárias em forma de lente em altitudes elevadas. Quando são bem densas e simétricas, podem ficar bem parecidas com discos voadores. Eu voava a 180 km por hora, subindo, e olhava ao redor e reparei que a pequena nuvem lenticular tinha se espalhado a uma velocidade incrível.
Era como se estivesse ao meu redor, até onde eu via e também subindo. Eu estava a quase 3.500 metros e saí dela. Olhei à minha frente e havia o mesmo tipo de nuvem que se expandia até mais de 15.000 metros. Aí as pontas se uniram e formaram um grande túnel que alcançava 3.000 metros em seu centro e tinha cerca de 16 quilômetros. Continuei em frente e entrei nele e estava cheio de eletricidade. O que o faz pensar que as nuvens tinham eletricidade? Bom, havia alguns flashes pipocando e eles ficaram cada vez mais fortes quando eu passava. E foi aí que eu comecei a viajar para frente, no tempo. Aeroporto de Fresh Creek, Ilha Andros. Quando eu estava a 160 quilômetros de Miami, entrei no que chamei de vórtice de túnel do tempo e comecei a avançar no tempo. Eu decidi ir em frente, penetrei nele e tentei passar antes que se fechasse. Eu devia ter levado 3 minutos no mínimo para chegar à outra ponta do túnel, mas só levou 20 segundos. E quando eu cheguei lá, ele tinha encolhido para uns 9 metros porque a ponta das asas esbarrava nele. Depois olhei para o túnel e o vi desabar. Meus 3 instrumentos de navegação estavam com problemas. E até a bússola magnética estava girando lentamente no sentido anti-horário. Mas o rádio ainda funcionava e eu contactei Miami. Eu lhe disse que estava a uns 140 quilômetros de Miami. Depois ele voltou ao rádio e gritou bem alto, dizendo que havia um avião diretamente sobre Miami Beach. Quando desci no aeroporto internacional de Palm Beach, descobri que o voo levou 30 minutos menos do que eu costumava levar e eu já tinha feito esse voo pelo menos 12 vezes antes. Tem alguma evidência para comprovar que foi uma viagem no tempo? Sim, descobri que ao chegar eu tinha 40 litros extras de combustível. Não existe uma outra explicação para isso? Quer dizer, não é possível que tenha passado por algum tipo de tempestade e talvez algum vento de caldo levou para perto de Miami, poupando combustível e talvez levando você até Miami mais rápido que o esperado? Eu estava a 160 quilômetros de Miami, então para chegar em Miami em 3 minutos eu precisaria de um vento de uns 3.000 quilômetros por hora. Sei, entendi. Com base nas informações que Bruce nos deu, um voo normal da Ilha Andrews até Palm Beach levaria uns 75 minutos para percorrer os 340 quilômetros e gastaria 140 litros de combustível. Bruce, na verdade, voou 400 quilômetros em 47 minutos e ainda tinha 40 litros de combustível ao chegar. Isso significa que o avião A-36 que ele pilotava viajou a 500 km por hora para terminar a viagem em 47 minutos. Mas isso era impossível, porque o avião de Bruce tinha velocidade máxima de 370 km. Com base nesses números, o avião teria se partido com o estresse. Você acha que isso resultou de um experimento do Altec ou só de um fato natural que ocorre no Triângulo das Bermudas? Poderia ser uma combinação dos dois. Altec poderia estar experimentando algo que seja um fenômeno natural. O Triângulo das Bermudas tem uma longa história de naves que desapareceram misteriosamente. Dezembro de 1945, o voo 19 desapareceu no Triângulo das Bermudas em uma missão de treinamento. Junho de 1950, o cargueiro Sandra, de 106 metros, nunca mais foi visto depois de entrar no Triângulo das Bermudas. Maio de 1968, o submarino Scorpion, da Marinha Americana, nunca chegou ao porto em Norfolk, Virgínia. Talvez não seja um fenômeno natural, afinal de contas, e se muitas dessas experiências se ligarem ao Altec. Baía Smallhole, Ilha Andros, Bahamas. Vamos encontrar o físico Dr. James Webb, professor da Universidade Internacional da Flórida, que vai falar sobre a possibilidade da viagem no tempo. A relatividade geral abriu uma nova gama de possibilidades. A capacidade de ter buracos de minhoca que conectem os lugares. O Dr. James Webb faz palestras por todo o país, indo de uma universidade para a outra, explicando a física da viagem no tempo, buracos negros e buracos de minhoca.
As pessoas estão interessadas nos buracos negros há muito tempo, pois explicam as coisas no espaço exterior e têm certas características. Quando uma estrela desaba, toda a massa e gravidade continuam. Essas forças são tão intensas que nem a luz escapa. A física normal dos buracos negros não permite que nada entre ali sem ser totalmente aniquilado e destruído. Porém, as pessoas que estudam a matemática introduziram campos elétricos e magnéticos, introduziram a rotação e, ao menos matematicamente, é possível sobreviver e passar por esses túneis. Esses buracos de minhoca, como eles são chamados, podem conectar-se em nosso universo ou em outros universos. Temos aqui um físico de uma universidade que diz que, matematicamente, a viagem no tempo é possível. Talvez a história de Bruce Gernon seja mesmo uma realidade. Se quisermos formar um buraco negro, temos de pegar alguma massa e deixá-la desabar. E podemos mesmo fazer desabar isso e criar um buraco no tecido no espaço-tempo. Isso levaria a alguma outra dimensão. E este seria o centro do buraco negro. Como se transforma em um buraco de minhoca? Se houver um outro do outro lado que se conecte com ele, então ele levará a outra parte do espaço-tempo embaixo. Você poderia fazer a viagem pelo caminho mais longo. Ou, se pudesse sobreviver, poderia mergulhar e passar instantaneamente para baixo. Você teria percorrido toda essa distância sem precisar passar pelo espaço-tempo. Isto é o que sabemos. A possibilidade da viagem no tempo existe. E se o que o Max disse é verdade, que Atlântida tinha uma fonte de energia alienígena, então precisamos achar provas dessa civilização nas águas perto do Altec. Olá, Greg. Olá, Laura. Como estão? Bill, como vai? Prazer em Obrigado por conhecê-lo. nos receber. O Dr. Greg Little e sua esposa Laura são parte da organização ARE, a Associação para Pesquisa e Esclarecimento. Então, o que vocês fazem aqui nas Bahamas? Soube que fizeram 200 mergulhos. O que estão procurando? Atlântida. Ah, A ARE acredita que as Bahamas eram parte da Atlântida, segundo o Edgar Cayce, e essa é uma das principais áreas da Atlântida para ele. Edgar Cayce foi um dos videntes mais famosos que já viveram. Ele previu que um dia a Atlântida será achada perto das Bahamas. O que vocês teriam de encontrar por aqui para se convencerem de que a Atlântida ficava nas Bahamas? Algo que pudéssemos datar com o carbono. O que esperamos achar é alguns alicerces de pedra. E vocês já acharam alguma coisa interessante? Alguma evidência disso? Estávamos aqui em 2003 e um mergulhador veio falar conosco uma noite e quando soube que procurávamos anomalias como a estrada de Bimini que ele conhecia, ele nos disse que havia outra formação similar bem aqui em Nicholstown. Fomos até lá, o Greg mergulhou e descobriu o que lhe pareceu ser grandes blocos megalíticos. Olha, eu sou mergulhador e eu gostaria de ir com vocês. Eu acho. Dar uma olhada e ver o que a gente descobre lá embaixo. Estamos em Nicholstown, na parte norte da Ilha Andros, a 50 quilômetros do Altec. No ano de 2003, o Dr. Greg Little e sua esposa Laura mergulharam aqui em busca das ruínas da Atlântida. O que encontraram podem ser os restos de uma antiga civilização. Vamos mergulhar a uma profundidade de 6 metros. E a visibilidade vai ser de 6 a 9 metros porque a água está um pouco turva. Os nossos tanques estão cheios e vamos mergulhar a 90 metros da praia de Nicholstown. Nós vamos captar essa estrutura subaquática em alta definição pela primeira vez. Bom, achamos uma coisa. É um tipo de formação de pedra. A primeira coisa que eu notei foram os ângulos retos que fazem com que as pedras pareçam esculpidas. As pedras são enormes e parecem estar empilhadas umas sobre as outras, formando um tipo de plataforma ou estrutura.
Além disso, a estrutura parece seguir por dezenas de metros. Seja o que for, ela certamente parece construída intencionalmente. Então, realmente, para entender melhor o que acharam aqui, é preciso trabalhar muito mais. Sim, é preciso muito trabalho e temos que examiná-la quando está descoberta. Nós a vimos quando estava quase totalmente descoberta. Foi um furacão que a descobriu. Então, Greg e Pat, digam o que viram lá embaixo. Tá legal. O Dr. Little e eu entramos na água e ele me levou ao que parecia ser uma superfície estruturada um pouco elevada sobre o leito oceânico. Ela é bem diferente e ela é bem mais lisa. É segmentada, entendem? E parece que há uma direção nela. Não é apenas uma área, mas na verdade faz um caminho. Vocês viram ângulos retos e cortes retos? Sim, com certeza sim. E se pode olhar para longe e ainda ver melhor essas linhas retas. Então você acha que é feito pelo homem ou é natural? Bom, com certeza é intrigante. Sabe, se eu estivesse mergulhando sozinho e não soubesse o que era, eu ia achar uma coisa muito estranha. A gente pode descartar a possibilidade de ser um tipo de recife incomum? Não é um recife, é arenito de praia. E sabemos disso porque conseguimos datar com carbono. Tiraram uma concha e ela é de 4.000 a.C. O Dr. Little datou essa estrutura com carbono e descobriu que ela tem 6.000 anos. Isso indica a existência de uma civilização que não está documentada na história. E o que você acha que é? Eu acho que é um porto que era usado em 3.000 ou 4.000 a.C. Ele fica sobre uma elevação natural para onde levaram o arenito de praia e o empilharam para fechar uma área de porto. É uma coincidência que o que parece ser um porto construído de modo inteligente antes de qualquer civilização documentada esteja aqui tão perto, não só do possível local da Atlântida, mas também de um portal do tempo. E tudo isso fique perto de uma base secreta no Altec? Existem sim algumas coisas incomuns acontecendo perto da Altec, mas isso não significa necessariamente que haja algum envolvimento extraterrestre. Até agora, tudo que temos são depoimentos de testemunhas de luzes estranhas nos céus e sob a água, e só isso. Não há provas de que o governo trabalhe com alienígenas no Altec. Tudo que temos são depoimentos de testemunhas bem críveis, mas não há vídeos, nem fotos, nem evidências tangíveis. E quanto ao depoimento do vidente militar condecorado Joseph McNonagle, eu não acho que podemos ignorar tudo isso. Todos os principais órgãos do governo usaram as informações dele, e a informação que recebemos é que existem OSNIs e OVNIs. E ele também recebeu imagens de ETs pilotando as naves. O quadro que montamos é que o Altec é bem mais do que uma base militar. Ex-funcionários do Altec falaram sobre as naves estranhas e inexplicáveis que viram. O envolvimento de extraterrestres parece uma possibilidade real. Não importa como vejamos, de qualquer forma, a Marinha optou por construir um centro de testes nesse lugar, remoto e vigiado, em que ninguém pode entrar. Quem sabemos que fez isso? A Força Aérea, que criou um centro de testes na Área 51, em Nevada. Força Aérea, Área 51. O Altec é a Área 51 da Marinha. Existem 6 bilhões de pessoas no mundo. A possibilidade de ver um OVNI nos céus é bem grande quando se pensa nisso. Mas sob as águas, a possibilidade de ver um OSNI é quase nula. Sabemos mais sobre a superfície da Lua e de Marte do que sobre os oceanos. Acho que nossa investigação mostrou conclusivamente que o que ocorre na Área 51, em Nevada, acontece aqui também. Os militares possivelmente trabalham com alienígenas. O Altec é, com certeza, a Área 51 submarina.